Com a gente, Thiago Romariz. Tudo bem, Thiago? Boa tarde. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, todo mundo. Hoje, para a gente preparar o final de semana com algumas opções que a gente vai ter tanto no streaming quanto no cinema também. Maravilha. Vamos começar então com o cinema. A gente estava conversando mais tarde com uma das nossas entrevistadas, ela falando dos filmes que estão aí. Ela já falou assim: ó, o filme da Pixar é um que eu quero muito assistir. Eu falei: então espera que o Thiago Romariz vai dar o parecer dele e a gente vai saber se vai ou não, se gosta ou não, se já compra o ingresso ou não. Boa, boa. A gente tá falando de Elementos, é o novo filme da Pixar, né, que é o estúdio da Disney por trás aí de sucessos como Toy Story, como Ratatouille, como várias outras grandes animações. O Soul, né, foi uma das últimas grandes aí dela também. E Elementos conta a história de uma cidade onde existem os quatro elementos que a gente conhece: terra, ar, fogo e água. E você acompanha a história da Amber, que é do elemento fogo, e a história que mostra como ela chegou na cidade dos elementos, né? Porque a cidade dos elementos é como se fosse uma grande metrópole onde todos os elementos vivem juntos. O filme é todo uma grande metáfora para uma história de imigração, onde você tem várias cidades fora, né, que são os elementos, e eles se juntam numa grande metrópole, numa megalópole. E você acompanha a história da Amber, que está junto com a família dela, montando a vida dela dentro daquela nova cidade. E aí, no meio da história, ela tem o seu sonho de herdar a loja do pai, né? Porque o pai, assim como um imigrante que chega num país novo, numa cidade nova, faz um pequeno negócio e começa a se estabelecer ali dentro, ela tem o sonho de continuar a loja do pai. No meio de uma confusão que acontece certo dia na loja, ela conhece um cara, um personagem que é o Wade, que é um elemento da água, né? E ele representa a sociedade, digamos assim, da elite, né? Que a água é a elite. E eles acabam criando um relacionamento ali, meio que no estilo Romeu e Julieta, digamos assim, onde você tem duas famílias completamente diferentes, duas pessoas completamente diferentes, dois elementos completamente diferentes, como água e fogo, mas que acabam achando a sua interseção ali, como duas pessoas que conseguem achar algo em comum. O filme ele tem muito essa pegada da Pixar em relação a histórias infantis, a histórias, né, que podem ser atreladas a um público infantil, mas ao mesmo tempo eu acho que toca todo mundo. A mim, foi um filme que me tocou bastante, assim, por ser uma pessoa. Eu sou do Nordeste, eu morei em Brasília, morei em São Paulo, hoje moro no exterior e vivi em vários lugares diferentes. E eu acho que, como todos nós, assim, a gente tem uma questão de apego à casa, de você se sentir às vezes Uhum. estranho em um lugar diferente. E o filme fala muito sobre isso, sabe? Além da história da comédia romântica entre o Wade e a Amber, fala muito sobre a questão do diferente chegando em um lugar que é muito, muito opressivo, sabe? Eu achei o filme, Bárbara, encantador, assim. Eu Hum. saí do cinema pensando no filme, assim, não parei de pensar nele durante dias. E ele, ao mesmo tempo, está sendo um filme que não está sendo tão bem recebido no cinema, porque tem muito. A gente falou de Aranha-Verso, a gente tem um Aham. monte de filme no cinema. E acaba que esse filme fica um pouquinho atrás, mas se você quer levar os seus filhos para assistir a um filme legal da Pixar, que é um filme legal da Disney, Elementos é uma boa pedida. Eu tenho certeza que crianças e adultos vão pegar uma mensagem diferente nessa história. E é um diferencial da Pixar, né? Ele tem essa preocupação com histórias mais profundas por trás, né? Total. Daquela diversão. Eu acho tão lindo isso, porque aí tem essas camadas. Uma criança pega uma camada, mas a gente que já tem uma bagagem maior consegue entender outras narrativas e ser tocado por elas. Assim. Eu acho isso de uma beleza tão grande dos filmes da Pixar que eu sou apaixonada por esse Exatamente. fator. Eles são geniais nisso, né? Tipo, acho que o próprio Toy Story, por exemplo, que é um dos primeiros, Nossa. ou foi o primeiro filme, né? Mas é a franquia deles de maior sucesso. Ela é aquilo, tipo, é um desenho, né? Um filme sobre brinquedos, onde uma criança pode assistir vendo brinquedos e bonecos ganhando vida, e um adulto pode olhar e entender, falando sobre nostalgia, falando sobre memórias, falando sobre criação de memórias e como que você às vezes tem que se desapegar de certas coisas, né? E eu acho que eles conseguiram trazer novamente. Acho que a gente tá com um probleminha na conexão, Thiago. Voltou. Não, não voltou. Será que Ah, eu vou? voltou? Voltamos agora, estamos de volta.
Você falou, eles conseguem pegar, aí parou. É que eu acho que eles conseguem pegar exatamente esse ponto de ter uma história para as crianças, né? E ter uma história que não é necessariamente a que seria comum para um público adulto. Maravilha. E tem novidade também da Marvel? Conta pra gente. Isso, é o que eu tava falando da dica que a gente tem para streaming, né? A gente tem a estreia, teve nesta quarta-feira, a estreia de Invasão Secreta, que é a. Hoje a gente tá com uma conexão bem complicada. Você me escuta, Thiago? Thiago que tá. Thiago Romariz, ele que é o nosso colunista de cinema, séries, sempre trazendo pra gente novidades da área. Falou agora aí um pouco do filme Elementos, da Pixar, que é incrível, assim, eu adoro todos os filmes da Pixar. E é que nem ele falou, assim, é pra toda a família. Eu vou confessar que eu já chorar, eu choro pra caramba, eu choro em qualquer filme aí. Mas até de assustar, de ter alguns momentos, né, de Toy Story, tem um daqueles bonequinhos meio. Tem uma parte meio aterrorizadora, aqueles bonecos mais cruéis, assim, eu mesmo fico assustado com aquilo, eu me impacto muito com tudo isso. Acho que a gente tá de volta com o Thiago, voltamos? Voltamos? Voltamos. Voltamos. Hoje não tá, a conexão aqui não ajudou muito. Mas vamos lá, a gente estava falando de Invasão Secreta, é a nova série da Marvel que está no Disney Plus. Ela conta a história de uma das maiores sagas de quadrinhos que a Marvel teve aí nos últimos 20 anos e é protagonizada pelo Samuel Jackson, que é o Nick Fury. O Nick Fury, pra quem não sabe, é aquele cara que usa o tapa-olho, que juntou todos os Vingadores ali, né, em todos os filmes. E ele tem que voltar pra Terra, porque ele estava em outro lugar. Ele tem que voltar pra Terra para cuidar de uma invasão que está acontecendo de alienígenas. Né, de alienígenas que que conseguem invadir os corpos das pessoas. Então eles se transformam em seres humanos. Né? Esses alienígenas são conhecidos como os Skrulls, que eles têm esse poder de se transformar em seres humanos. E eu já assisti aos 2 primeiros episódios, Bárbara, e assim, eu acho que durante um tempo, durante os últimos anos, a gente viu tanto filme de super-herói que às vezes a parada ficou meio, putz, já vi isso uma vez, já vi isso outra vez, tô vendo a mesma coisa. O legal de Invasão Secreta é que ele se parece mais com uma série de espionagem e uma série de teoria da conspiração como qualquer outra e que não necessariamente tem a ver com super-heróis, sabe? Então, é como se fosse uma série sobre política de guerra, sobre política de espionagem e que você tem um subtexto ali que é de fantasia e tal, porque você tem os alienígenas, mas ela é muito mais uma série de espionagem do que uma série de super-heróis. Então, fica a dica pra quem quer assistir uma série que tem aqueles ganchos em cada final de episódio, sabe? Acho que ela tem isso, vai pegar pra quem gosta de teoria da conspiração, e você não precisa ter assistido 70 filmes outros da Marvel. Você vai chegar e vai conseguir assistir essa série já entendendo tudo, porque ela é uma história fechada em si. E só tem 6 episódios. Eu gosto de séries curtas, onde você sabe que são 6 episódios, poucos episódios você já pode assistir. O primeiro tá disponível toda quarta-feira, vai sair agora no Disney Plus também. Mais um do Thiago Romariz para eu maratonar. Maratonar não vou porque eu só saí de uma vez. Pra eu ficar vidrada, né? Que nem o Silo, o último episódio do Silo, que a protagonista pula lá no negócio, no nada. Oh, meu Deus do céu, por que o Thiago foi me avisar isso agora? Dava pra ele ter me avisado desse episódio depois, dessa série, depois tivesse todos. Aí eu fico esperando a próxima sexta-feira. Agora, pelo jeito, vai ser esperar a próxima quarta-feira. Thiago, muito obrigada pela participação, pela gentileza, por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Valeu, Bárbara. Até a próxima. Até quinta.